Chega o dia do teste para Caim entrar na Academia Real. Sylvia entra em seu quarto desesperada, pois demorou para o acordar. Bocejando, ainda nem se incomoda. Sylvia está muito apavorada e chorando, porque se ele se atrasar vai ser por sua culpa. E ela vai se arrepender para sempre. Mas ele diz para ela não se preocupar, porque ele não vai se atrasar. E do portão da sua mansão, utiliza uma magia de teletransporte e vai parar na porta da academia. E se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreve aí, assim você fortalece muito o nosso trabalho. Caim vai até a recepção e recebe seus dados e a lista de candidatos do local que ele vai realizar a prova. Percebe que nenhuma das pessoas que ele conhece está nessa lista. Ele chega na sala que vai realizar o teste escrito. O teste precisa ser finalizado em 2 horas. Os assuntos são matemática e conhecimentos sobre história. Matemática ele já dominava muito bem por causa da sua vida anterior. E conhecimentos sobre história é um assunto que qualquer nobre saberia. Ele termina a prova em 30 minutos. O próximo teste é uma avaliação mágica, o que deixa Caim muito empolgado. Com todos os candidatos reunidos na área de teste, eles precisam invocar o seu feitiço iniciante mais forte e acertar um dos alvos que estão em sua frente. Caim pergunta se eles podem utilizar todo o seu poder. A instrutora, com uma cara um pouquinho debochada, diz que pode utilizar todo o poder, porque existe uma barreira defensiva em volta do local. Então os candidatos começam invocando suas magias, que são extremamente fracas aos olhos de Caim. E chega a sua vez. Caim invoca uma bola de fogo que muda para a cor azul. Nesse instante a instrutora leva um susto. Caim a dispara. Sua magia destrói o alvo, o muro que fica atrás do alvo e uma parte da floresta que fica atrás desse muro. Caim fica um pouco sem reação, mas foi a instrutora que disse que podia utilizar qualquer magia de nível iniciante com força máxima, já que tinha uma barreira de proteção. A instrutora, ainda assustada, pergunta o que ele fez. Ele só responde que atirou uma bala de fogo, mas nenhum feitiço iniciante pode ser assim tão poderoso, então a área de exame é interditada. E eles vão para o próximo teste, que é a esgrima. Alguns aventureiros de rank A vão ajudar no teste. Caim reconhece Cloud, que também o reconhece e faz questão de avaliá-lo pessoalmente. Caim tenta evitar, pois Cloud é muito competitivo e empolgado. O combate entre os dois começa. Caim utiliza uma habilidade para melhorar sua velocidade. Assim que trocam alguns golpes, Cloud o elogia, falando que ele é mais forte do que qualquer outro examinador do local. Os outros participantes mal conseguem ver ele se movimentando. Cloud começa a ficar um pouco empolgado. Também utiliza uma magia para melhorar os seus movimentos. Caim fala que se ele lutasse assim com outra criança, ele poderia quebrar o osso de uma delas muito fácil apenas acertando um golpe desse. O instrutor interrompe o combate entre os dois e briga com eles, pois era para ser uma batalha simulada, e dessa intensidade faz com que os outros candidatos simplesmente desanimem. Cloud concorda que foram longe demais e diz que qualquer hora quer realizar uma missão com Caim. Caim brinca dizendo se tem como recusar. O instrutor informa que o exame de Caim terminou, agora precisa aguardar o resultado. Caim volta para sua mansão. Sylvia está muito contente por ele ter ido bem nos testes e vai lhe preparar um jantar muito especial para comemorar. Um tempo depois, Caim está tendo uma conversa com o rei sobre o que aconteceu no teste. Ele explica que utilizou a força total de nível iniciante, pois a instrutora falou que tinha uma barreira de proteção, e ainda diz que queria ter usado uma magia de nível intermediário ou imperador, mas ele não conseguiria prever os danos que causaria ao seu redor. O rei se assusta quando ouve que ele consegue usar uma magia de nível imperador. Caim pede se tem algum lugar que ele possa experimentar essa magia. Todos da sala dizem ao mesmo tempo que não, sem chance alguma. Então Caim promete ser mais prudente. O rei muda de assunto, perguntando onde Caim fez o teste, pois nem Telestia nem Silk o encontraram no local do exame. Então Caim descobre que acabou fazendo seu teste na área onde os plebeus faziam. Como ele é um nobre, deveria ter feito em outro local, pois os exames e o local são completamente diferentes. Então temos um flashback de Eric se matando de rir, quando o diretor da área de exame dos plebeus informa que um aluno teve pontuação perfeita e destruiu toda a área de treinamento, e começa a rir com mais intensidade quando pensa na cara do primeiro-ministro Magna quando vira a conta do concerto. De volta ao presente, Magna mostra a conta dos reparos para Caim. O rei briga com ele, pois disse várias vezes para não exagerar, e Caim vai ficando murchinho. Caim chega ao local do resultado do exame e encontra Silk, que já lhe informa que ele ficou em primeiro lugar na classe, ela em terceiro e Telestia em segundo. Silk, sorrindo, diz que já soube o que aconteceu, ele fez a prova com os plebeus e acabou destruindo a área de treinamento, e Telestia está muito brava pois não o encontrou no dia da prova. Caim encontra sua irmã recepcionando os novos alunos. Ela está muito feliz, pois ele passou nas provas com louvor, e ela lhe dá boa sorte em seu discurso na cerimônia de entrada. Discurso esse que ele nem sabia que iria
queria realizar. Chega no dia da cerimônia, Caim encontra Silk e Telestia e joga aquele charminho dizendo que elas estão lindas no uniforme. E Caim vai para o seu discurso, onde o foco são nas palavras do primeiro rei. Todas as pessoas, independentes da sua linhagem, têm o direito de ser educadas, e pretende fazer muitos amigos na academia. Todos aplaudem o seu discurso. De repente o rei é anunciado e chega dando aquele chega pra lá em Caim. Ele parabeniza a todos por terem entrado na academia e dando uns tapas nas costas de Caim, que ele já entendeu o recado, diz que esse ano teremos alguns alunos bastante irregulares na escola, que serão um desafio para os professores, e continua dando uns tapas nas costas de Caim, que percebe isso como um lembrete, para que ele não exagere novamente. Após o discurso, Caim encontra Telestia e Silk na sala de aula. A professora dele será Elka von Portley. Ela informa que todos eles precisarão escolher a linha de estudos que irão seguir. Caim já tem o seu rumo definido. Ele escolhe nobreza, aventura, magia e itens mágicos. Tanto Telestia quanto Silk escolhem linhas de estudo que possam auxiliar Caim em seu futuro domínio. No intervalo da aula, Hábito e seus seguidores estão importunando uma pessoa. Caim logo reconhece pelas orelhas de gato que é sua amiga Parma, e já chega perto dando um esporro nos três. Nobres e plebeus devem ser tratados igualmente nessa escola. Nem mesmo um nobre de alto escalão como Hábito tem o direito de destratar um outro aluno por não ser nobre. E além de tudo isso, ela é amiga de Caim. Os três não entendem como ele prefere ficar ao lado de um plebeu ao invés de ficar ao lado dos nobres. Ele responde que isso não importa, ele fica ao lado dos seus amigos. Hábito ameaça contar para o pai dele a fim de arruinar toda a família de Parma. Silk e Telestia, ouvindo toda a conversa, querem saber exatamente o que Hábito quis dizer com isso. Os nobres não podem existir sem os plebeus, e o que ele havia falado é bastante problemático, e ela ameaça contar ao rei. Os três então se curvam implorando por desculpas, dizendo que estavam errados, e eles são obrigados a pedir desculpas a Parma, e saem bem de fininho. Parma está muito feliz por frequentar a mesma escola que Caim. Silk e Telestia percebem a proximidade dos dois. Silk fala para Caim sentar nos calcanhares como uma forma de castigo, pois elas não sabiam que ele tinha um relacionamento tão próximo com uma outra garota. Então elas conversam com Parma, no mesmo instante elas se dão muito bem, e ele fica pensando que tipo de aliança estranha pode sair entre elas. Enquanto ele pensa quanto tempo mais ele vai ficar sentado nos calcanhares, ele ouve uma voz falando que realmente ele parece um garoto interessante, como o velho disse, e quer bater um papo com ele. O dono da voz o está aguardando na biblioteca. Caim fica um pouco confuso, então se levanta e entra na porta à sua frente. Ao abri-la, ele é enviado para um outro local, onde encontra um rapaz tomando café. Caim, assustado, pergunta como tem café nesse mundo, e se virando em direção a Caim, o rapaz diz que estava esperando por ele e o chama de Shinakazuya, que era o seu nome no outro mundo. Ele oferece um café para Caim, que fica com um pouco de receio de aceitar. Ele diz que pode beber, que ele não está envenenado. Caim bebe e relembra como é bom o gosto de café. E chegamos ao 8º episódio desse anime, galera. Muito obrigado quem chegou até aqui. Continue acompanhando o nosso conteúdo, comentando e curtindo nossos vídeos. Vocês fornecem a semana necessária para continuarmos trazendo mais animes. E é sempre um prazer ter vocês comigo. Valeu!